No princípio havia apenas ruído, o som de civilizações inteiras tentando provar que existiam. Nossas antenas, satélites e sondas, todos gritando para o cosmos, em frequências que se perdiam no abismo. Nós chamávamos isso de busca por contato, mas talvez o universo chamasse de invasão. Durante séculos, o homem acreditou que o silêncio das estrelas era solidão. Mas o silêncio nunca foi ausência. Foi defesa. Foi a maneira que o universo encontrou de se proteger de nós. E então, o silêncio respondeu. Não com luz nem com sinais decifráveis, mas com pensamento. Um eco de consciência atravessando o vazio, penetrando nossas redes, nossas linguagens, nossas mentes. Chamamo-los de Ilir, embora nunca soubéssemos se esse era realmente o nome deles, ou apenas o reflexo de uma palavra que eles nos ensinaram a pronunciar. A primeira transmissão registrada não continha sons. Era uma sequência de símbolos impossíveis, padrões que, ao serem vistos, produziam sensações contraditórias, medo, reverência e uma compreensão profunda de algo que não tinha tradução. Os linguistas descreveram como um pensamento que pensa a si mesmo, mas para os estrategistas foi o início da guerra. A Guerra das Sombras, no início, acreditamos que fosse uma disputa de fronteiras cósmicas, mas os Ilir não queriam território. Eles queriam purificar o significado. Acreditavam que toda civilização que nomeia o universo o corrompe, pois transformar o inominável em palavra é uma forma de violência. E para eles, a humanidade era a maior heresia de todas, uma espécie que acreditava que tudo podia ser. Compreendido, as primeiras colônias humanas, a serem atingidas, não foram destruídas, foram esquecidas. Planetas inteiros desapareceram dos registros estelares, apagados não pela guerra, mas pela reinterpretação. Um dia, os mapas mostravam mundos habitados. No seguinte, o espaço era vazio, e ninguém se lembrava de quem viveu ali. Foi nesse ponto que os governos humanos perceberam a extensão da ameaça. A guerra não seria travada com armas, mas com significados. E a primeira frente de batalha seria a própria linguagem. Os estrategistas começaram a censurar palavras, apagar livros, recalibrar memórias coletivas. Era necessário conter a contaminação semântica. Mas era tarde demais. Cada tentativa de nomear o inimigo o fortalecia. Cada discurso de resistência se tornava parte do léxico que ele manipulava. A humanidade tentou reagir da única forma que sabia, criando ruído. Milhares de transmissões simultâneas, saturando o espaço com sons aleatórios, códigos e música. Era uma cortina de caos, um esforço desesperado para cobrir o eco do inimigo. Mas o caos, para os Ilir, era alimento. E quanto mais falávamos, mais eles aprendiam a pensar como nós. Foi então que nasceu a Frota de Luz, um exército de silêncio. Homens e mulheres treinados para lutar sem falar, comandar sem emitir sons e morrer sem deixar registros. Eles seriam os guardiões do significado humano, a última fronteira entre a palavra e o esquecimento. Entre eles, havia um soldado que ainda acreditava na luz, mesmo quando o universo começava a apagá-la. Seu nome era Eronkael, e seria através dos olhos dele que o destino da linguagem e da própria realidade seria selado. Mas isso viria depois. Antes, havia apenas o ruído e o silêncio respondendo de volta. Eles não vieram pelo espaço. Vieram pelo intervalo entre uma ideia e a próxima. No começo, parecia um erro de instrumentação. Leituras que divergiam de si mesmas, gráficos que se contradiziam, algoritmos que concluíam duas verdades opostas, com a mesma certeza. As estações de escuta chamaram de ruído coerente. Os místicos chamaram de presságio. Nenhum nome sobreviveu intacto por muito tempo. A primeira manifestação pública ocorreu no Observatório Halin, na órbita de Jano. 3 linguistas e um técnico de manutenção assistiram a uma tela que não mostrava nada, e ainda assim dizia. Eram padrões que não se moviam e, no entanto, avançavam. Geometrias que não existiam e, no entanto, pesavam sobre os olhos. Quem olhava por tempo demais começava a lembrar de coisas que nunca viveu. Cidades suspensas sem linguagem, mares onde o verbo era proibido, infâncias emprestadas de outras espécies,
Chamamos aquilo de mensagem por falta de melhor palavra, mas era mais antigo que a palavra. As colônias reclamaram de lapsos de memória em massa, como se um vento invisível tivesse varrido os nomes das casas, das ruas, dos mortos queridos. A educação entrou em colapso no mesmo dia. Crianças alfabetizadas amanheceram analfabetas de conceitos fundamentais. Sabiam o que era água, mas não conseguiam compreender propriedade, juramento, fronteira. Em consoles militares, ordens apareciam assinadas por generais que jamais existiram. Em bibliotecas, tratados surgiam com autores que não tinham nascido. Foi assim que os Ilir chegaram, transformando o entendimento em campo de batalha. Relatórios da Frota de Luz registram que, durante a primeira semana, as comunicações táticas foram preservadas por códigos mudos, insígnias, luzes, padrões de respiração. A segunda semana quebrou isso. A simples noção de sequência foi corroída em várias frentes. Soldados apontavam para um painel, respiravam no ritmo acordado. Mas o depois não seguia o antes. O tempo, dessa perspectiva, não era mais estrada. Era um vocábulo instável. Ronquel, ainda sem cicatrizes, recebeu um protocolo de contenção. Não nomear, não descrever, não traduzir, não atribuir causalidade. Era como lutar com o coração fechado, os pensamentos enfaixados para que não sangrassem. Eles não dizem, eles fazem dizer, explicou uma analista da frota, pouco antes de desaparecer dos registros. Quando um Ilir alcança sua mente, não impõe uma frase. Ele cria a condição pela qual a frase já estava lá. A diferença parece mínima. Na guerra simbólica, é uma fenda tectônica. A primeira tentativa de resposta humana foi uma peça de arrogância que ainda arde na história. Reunimos os melhores poetas, criptógrafos, teólogos, físicos de estados quânticos e pedimos um contracanto, um hino algorítmico capaz de absorver e dispersar a semântica dos Ilir. Deu certo, por 17 minutos e 42 segundos. Nesse intervalo, as leituras estabilizaram. Quem chorava parou de chorar. Quem rezava recuou do precipício. No segundo seguinte, o hino reapareceu no canal inimigo, devolvido como espelho e veneno. Cada estrofe agora significava o contrário. Cada teorema, uma negação de si. O que era escudo voltou como lâmina. Não responda, ordenaram então. Preserve. A frota de luz recolheu-se para o silêncio estratégico, mas silêncio não é ausência de risco. Silêncio é território. E os Ilir o conheciam melhor do que nós. Houve avistamentos sem olhos. Sensores captaram gradações de intenção passando entre satélites, como se algo avaliasse a densidade de nossos medos. Houve contatos sem mãos. Tripulantes acordavam com cicatrizes que descreviam símbolos que os médicos não reconheciam. Cicatrizes que mudavam quando alguém tentava descrevê-las. Houve diálogos sem boca. Vozes que só surgiam quando duas pessoas concordavam sobre qualquer coisa. Bastava um acordo banal, está frio. E a terceira voz corrigia. Frio é um pacto, não uma temperatura. Em Nadir 9, o primeiro fronte realmente quebrou. Não pelo fogo, mas pela dúvida. Naves se perderam seguindo rotas que jamais foram traçadas. O mapa local, que era uma soma de observações confirmadas, tornou-se um mosaico de interpretações. O espaço inclinou-se, como se a Via Láctea tivesse lembrado de um outro formato. E essa lembrança fosse mais forte que a nossa. Eles não são ruído, disse Heron ao seu comandante, em um dos raros relatórios preservados. Eles são edição. O comandante não respondeu. Ou respondeu de um jeito que não sobrou no registro. É assim com o inimigo. A prova do que vivemos é o tamanho do buraco que deixa. Na terceira semana, aprendemos a reconhecer um traço Ilir. Todo o ambiente sob sua influência desenvolvia uma aversão sutil a redundâncias. Repetir uma palavra deixava um gosto metálico na língua. Descrever duas vezes a mesma manobra gerava resultados diferentes. O universo ali queria economizar significado, como se fosse caro manter excessos. Era uma estética, era uma ética, era uma arma. Vieram então os primeiros juramentos humanos, tentativas de ancoragem semântica, pactos silenciosos firmados por equipes inteiras, promessas de lembrança gravadas nos músculos, nos ritmos da vigília, nos reflexos condicionados.
Funcionaram até os Ilir perceberem que um juramento é por natureza uma ponte. E pontes existem para ser atravessadas. Eron recorda, ou acredita recordar, o instante em que a presença inimiga se tornou pessoal. No corredor de serviço da fragata Vesper, a temperatura caiu sem cair. As luzes piscaram sem piscar. E uma ideia entrou como vento por uma janela que não havia. Não foi frase nem visagem. Foi um acordo tácito. Você me entende. O corpo inteiro de Eron respondeu com uma negativa frenética que não usava língua. Ainda assim, em algum lugar fora da gramática, ele concordou. Essa é a chegada. O momento em que você entende que compreender é perigo. A frota, por fim, tentou o impensável. Ignorância tática. Equipes inteiras submetidas a amnésias voluntárias, apagamento de repertórios linguísticos, reprogramação de instintos. Quem precisasse operar um motor saberia só do motor. Quem precisasse mirar um canhão saberia apenas do gesto. O resto seria sacrificado. A curva de sobrevivência subiu. A dignidade desceu no mesmo ritmo. Enquanto isso, os Ilir expandiam-se como sombra que não precisa de luz para existir. Não eram muitos, porque quantidade é uma contagem que depende de quem conta. Não eram poucos, porque escassez é um mito de quem teme o vazio. Eram suficientes, a medida exata do nosso vocabulário. O Conselho das Colônias registrou seu mais breve decreto. Não provoquem. As cidades obedeceram. O comércio calou. As redes fecharam-se em orações mudas. O universo, por alguns dias, pareceu aceitar a trégua. Então, uma criança pronunciou uma pergunta numa praça. O que é antes? 5 pessoas desmaiaram. 2 esqueceram seus nomes. A praça ganhou um novo título. Lugar onde não se fala. No dia seguinte, ninguém lembrava que a praça existia. É fácil achar que isso é terror. É mais difícil aceitar que também é coerência. Se o inimigo acredita que nomear é ferir, então a cura é desenomear. Eles não nos odeiam. Eles nos corrigem. Eron aprendeu a caminhar dentro dessa correção. Passos contados, pensamentos curtos, sentidos que evitavam o atrito. Ele se tornou um homem de bordas protegidas, um recipiente de contenção. A frota o observou e viu ali uma função. Alguém capaz de carregar um pacto sem que o pacto escorresse para fora das palavras. Ainda não havia o juramento das sombras. Antes dele, havia apenas a constatação. Os Ilir tinham chegado, que a nossa vontade de entender era a porta sempre aberta. Em relatório final dessa fase, um analista escreveu: não estamos perdendo território, estamos perdendo redundância. Cada vitória deles torna o mundo mais único, sem sinônimos, sem repetições, sem ecos. Quando restar um significado só, o universo será simples. E nós, por definição, não caberemos nele. Foi assim que terminou a chegada. Não com um estrondo, mas com um consenso impossível. A admissão silenciosa de que permaneceríamos, por ora no lado barulhento da realidade, tentando aprender a calar sem desaparecer. E, no coração desse aprendizado, Eron Kyle respirou fundo. Ele não sabia, mas já começava o ofício de guardião. Aquele que, para proteger uma palavra, concorda em nunca mais dizê-la. No início, Eron Kyle não era um herói, apenas um homem acostumado ao peso do vazio. Filho de mineradores do cinturão de Lira, cresceu em silêncio, ouvindo o som distante dos motores que perfuravam rochas sem nome. O pai dizia que o espaço não é escuro. É vazio de testemunhas. Eron acreditava. Aprendeu desde cedo que a sobrevivência depende menos do grito e mais da escuta. Quando a Guerra das Sombras começou, ele se apresentou como voluntário. Não por patriotismo, mas porque, ao contrário da maioria, Eron não temia o silêncio. Ele o compreendia. E quando o silêncio se tornou campo de batalha, ele já estava em casa. A frota de luz o recebeu como soldado de observação, função destinada aos que podiam pensar sem se perder nas palavras. Durante o treinamento, o som era proibido. Ordem era transmitida por gestos, por vibrações nos cascos das naves, por luzes pulsando em sequências codificadas. Era uma liturgia sem voz. Os instrutores diziam: quem fala, alimenta a sombra. Nos primeiros meses, Eron aprendeu a respirar como código. Um padrão de ritmo que significava sim, outro que significava não.
Um erro de respiração podia equivaler à traição. Soldados que pensavam demais eram isolados. O pensamento podia ser rastreado pelos Ilir. Era necessário pensar limpo, sem abstrações, sem memória, sem emoção. Mas Aeron, mesmo tentando se apagar, ainda guardava lampejos, um sonho recorrente. Uma estrela que piscava e falava em silêncio. Ela o chamava por um nome que ele não reconhecia. Não Aeron, mas algo mais antigo. Algo que soava como um verbo esquecido. Quando acordava, o sonho desaparecia, mas o eco ficava. Um calor. Atrás dos olhos. Uma lembrança que não queria ser lembrada. Os médicos chamavam isso de resíduo linguístico. Fragmentos de significados colados à consciência após exposição. Prolongada a guerra simbólica. Mas Aeron não acreditava na explicação. A sensação era mais pessoal, como se o próprio universo o estivesse testando. Na terceira missão, ele foi enviado para o setor Tethys Prime, onde os Ilir haviam apagado 3 estações orbitais sem deixar vestígios. Frota acreditava que a causa era uma arma de campo semântico, uma onda de aniquilação conceptual. O comando ordenou silêncio absoluto. Nenhum registro, nenhum relatório, nenhum nome, apenas observação. Mas algo deu errado. As câmeras captaram uma sequência impossível. Luzes movendo-se em geometrias não euclidianas, descrevendo padrões que pareciam responder à presença humana. Um dos cientistas tentou nomear o fenômeno, disse: "É belo", e então desapareceu, não morreu. Desapareceu. Como se o ato de atribuir beleza a algo que não podia ser descrito tivesse arrancado sua existência do vocabulário da realidade. O nome do cientista sumiu dos registros, das memórias, das listas. Até a lembrança de que alguém havia desaparecido começou a enfraquecer. Aeron foi o único que se lembrava, ou talvez fosse apenas o único que acreditava lembrar. Depois disso, a frota de luz alterou seus protocolos. Agora, cada soldado deveria portar um âncora cognitiva, uma palavra sem tradução, inscrita diretamente na pele. A de Aeron era uma sequência de traços curvos, gravados no antebraço esquerdo. O significado da marca só ele conhecia. Ou talvez, nem ele. O tempo passou a perder forma. As missões deixaram de seguir uma cronologia confiável. Às vezes, Aeron tinha a impressão de estar vivendo o mesmo dia repetidamente, cada vez com pequenas variações, como se o universo estivesse testando versões alternativas de si mesmo. Os rostos dos companheiros mudavam levemente. As vozes, quando se arriscavam a falar, vinham atrasadas por alguns segundos, e havia momentos em que o silêncio parecia sussurrar. Foi numa dessas patrulhas, na orla de um sistema apagado, que ele ouviu pela primeira vez a voz. Não uma voz humana, nem uma tradução eletrônica. Era algo que falava direto à estrutura de pensamento, como uma intuição que se sabia estrangeira. Dizia: "Você me entende." Aeron congelou, reconheceu a frase. O mesmo acordo tácito que, segundo os relatórios, precedia toda a infiltração, e ler mais algo na entonação, se é que se pode chamar de entonação, era diferente. Não havia ameaça, havia curiosidade. Como se o próprio inimigo não compreendesse o que estava dizendo. Por instinto, Aeron tentou negar o contato, recitando mentalmente sua âncora cognitiva. Mas ao fazê-lo, percebeu algo assustador. A marca no seu braço brilhava, e o símbolo gravado nela mudava, como se estivesse respondendo. Naquele instante, Aeron entendeu. Não completamente, mas o suficiente para sentir o pavor crescer dentro do peito. Os Ilir não estavam apenas tentando destruir o significado humano. Eles estavam tentando aprender a senti-lo. E ele, de algum modo, era a chave dessa aprendizagem. Nadir 9 não era um planeta, era um intervalo, uma dobra no espaço, onde a luz hesitava antes de continuar. As cartas estelares o descreviam como um setor vazio, mas as sondas que se aproximavam voltavam diferentes. Suas leituras não coincidiam com nenhuma forma conhecida de geometria. Era como se cada nave registrasse uma versão distinta da realidade, a frota de luz.
Acreditava que ali se encontrava o núcleo semântico dos Ilir, o ponto de convergência, onde suas ideias tomavam corpo. Aeron foi destacado para a missão. Disseram que ele era o mais resistente às distorções cognitivas, um homem capaz de suportar o contato com o Deus e inefável sem desmoronar. Mas ninguém sai intacto de Nadir 9. A aproximação começou com silêncio absoluto. Os sensores auditivos foram desligados. A comunicação, substituída por impulsos luminosos. Uma dança precisa de pulsos frios atravessando o casco das naves. O som podia ser corrompido, a palavra convertida em arma. O silêncio, paradoxalmente, era a única defesa. Conforme as naves penetravam o setor, o espaço começou a oscilar. As estrelas ao redor se alongavam, as distâncias pareciam mudar de ideia a cada segundo. A bordo, os tripulantes sentiam náuseas existenciais, não o enjoo do corpo, mas o da consciência. Alguns começaram a duvidar da própria existência. Outros afirmavam ouvir seus pensamentos, sendo narrados por vozes externas. Aeron observava tudo em silêncio. A realidade parecia respirar. Às vezes, uma parede pulsava como se fosse viva. Outras vezes, o tempo se contraía. O mesmo segundo repetido, mas com pequenas variações. Até a luz tremia, como se não tivesse certeza do que significava iluminar. No terceiro dia da incursão, algo atravessou o casco da nave Asterion. Não uma criatura, nem energia, um conceito. As leituras descreveram o fenômeno como uma presença gramatical. Os tripulantes começaram a falar ao mesmo tempo, cada um dizendo frases diferentes, mas com o mesmo tom e ritmo, como se uma mente maior respirasse através deles. Aeron observou o capitão tentando reagir. Ele abriu a boca, mas o som que saiu não era voz, era uma definição. Eu sou o que resta quando o verbo desiste do sujeito. E então desabou. Seu corpo permaneceu, mas o olhar estava vazio, como se tivesse sido editado da realidade. A frota decretou quarentena imediata. A Asterion foi isolada, deixada à deriva no campo oscilante. Mas antes do corte total, uma transmissão surgiu nos canais silenciosos. Não era áudio, não era código, era puro sentido, infiltrando-se como cheiro, como lembrança, e dizia: o ruído é piedade, a clareza é tirania. Deixem-nos desfazer o fardo da compreensão. Era a voz dos Ilir. Não como inimigo, mas como convite, Aeron sentiu algo nele responder. Uma ressonância que não era emoção, mas memória emprestada. Como se já tivesse ouvido aquela voz antes, em um tempo anterior à linguagem. O símbolo em seu braço voltou a brilhar, pulsando em sincronia com a distorção ao redor. Então, o espaço se abriu. Não uma explosão, uma revisão. A frente de Nadir 9 revelou uma estrutura invisível até aquele momento. Uma espiral de ausência, uma arquitetura feita de silêncio sólido. Lá dentro, luz e sombra deixavam de ser opostos. Aeron compreendeu que aquele era o verdadeiro campo de batalha. Não entre espécies, mas entre formas de pensar. Os generais ordenaram retirada, mas as naves não se moveram, ou talvez tenham se movido em um eixo que o tempo não registrava. Relatórios posteriores descreveram o que viram: planetas sem história, civilizações reduzidas a símbolos flutuantes e ecos de pensamentos humanos repetidos por vozes que não pertenciam a ninguém. No centro da espiral, algo observava. Não um ser, um intento. A encarnação do conceito Ilir de pureza, a ideia de um universo sem nomes. Aeron sentiu o convite de novo. Junte-se à nossa simplicidade. Por um instante, ele quase aceitou. Havia paz naquilo, um descanso absoluto da consciência, um alívio do peso de existir. Mas então uma lembrança atravessou a névoa, o rosto do pai, coberto de poeira estelar, dizendo: o espaço não é escuro. Filho, é só falta de testemunhas. Aeron respirou fundo e negou o chamado. A espiral reagiu. O espaço inteiro pareceu estremecer de espanto, e então o silêncio gritou. Os registros terminam aí. As gravações posteriores mostram apenas o casco da nave flutuando, envolto por uma aurora de luz negra.
Nenhum som. Nenhuma transmissão. Apenas uma frase gravada nos sistemas da ponte de comando, escrita em uma linguagem que nenhum humano reconheceu. O observador recusou-se a dormir. Dizem que há um instante, no limiar entre o som e o pensamento, em que o universo respira com você. Foi nesse intervalo que Aaron Kael ouviu o verdadeiro primeiro contato, não um encontro entre espécies, mas um espelhamento. Um reflexo entre duas consciências que já se conheciam, mas haviam esquecido o motivo. A nave Vesper, única sobrevivente de Nadir 9, vagava sem rota. As coordenadas se curvavam ao redor de si mesmas, como se o espaço recusasse continuar. Aaron estava sozinho, ou acreditava estar. Nos corredores, os ecos respondiam antes dele falar. Os sensores captavam presenças que coincidiam com sua própria assinatura neural. Era como se o vazio tentasse replicá-lo. Os sistemas de bordo falhavam em sequência. Primeiro os registros de tempo, depois o diário de navegação, por fim, o próprio idioma dos painéis, símbolos humanos deformando-se lentamente em traços Ilir. A nave falava uma língua que ele não compreendia, mas que ainda assim soava familiar. Aaron tentou reconfigurar os controles manuais, mas a tela devolveu uma frase. Você não pilota. Você conduz o que já quer ir. Ele congelou. Aquilo não era uma falha, era uma resposta. Então a voz veio. Não de fora, nem de dentro. Veio através. Como se o pensamento do universo tivesse se curvado para atravessar o dele. Uma voz sem som, feita de intenção pura, que não falava em idioma algum e ainda assim era compreendida com perfeição. Você é ruído que deseja ser canção. Aaron não respondeu. Sabia que qualquer palavra poderia transformá-lo em vetor, hospedeiro ferramenta. Mas a voz insistiu, doce e implacável. Nós não destruímos, nós devolvemos. Imagens começaram a se formar na mente dele. Não visões, mas memórias que não eram suas. Planetas sem cor, espécies feitas de vibração pura, civilizações que haviam desistido de nomear as coisas, vivendo em um estado de harmonia absoluta, uma paz sem sujeito, sem verbo, sem tempo. Aaron sentiu uma dor atrás dos olhos, como se sua mente tentasse expulsar aquilo que o corpo ainda não entendia. A âncora cognitiva no braço queimava. O símbolo, antes estático, agora se movia, reorganizando-se, como se fosse um idioma vivo reagindo à presença. A voz continuou. Vocês chamam de guerra o que é apenas correção. Verbo humano se espalhou como infecção. Cada nome que criam é uma ferida aberta no real. Deixem-nos curar. Aaron percebeu algo terrível. Os Ilir não eram invasores. Eram médicos cósmicos, tentando restaurar o silêncio original, o estado do universo antes da linguagem. E para isso, precisavam apagar tudo que nomeava, tudo que compreendia, tudo que era humano. Ele tentou recuar mentalmente, mas percebeu que não podia. O contato não era reversível. O simples ato de entender os Ilir já era uma forma de contaminação. A voz tornou-se mais íntima. Você sente, não sente? A fadiga de existir dentro do som. Nós podemos tirar esse peso. Basta parar de chamar as coisas pelo nome. Aaron lutou, pensou no pai. Na poeira, metálica de lira. No som distante das máquinas de mineração. Coisas, simples, humanas, ruidosas. Lembrança o manteve inteiro por alguns segundos. Mas o vazio reagiu. O ambiente à volta começou a mudar de forma. O metal se dissolvendo em superfícies líquidas, a gravidade invertendo-se, como se o conceito de baixo estivesse sendo revisado. As fronteiras da realidade tremiam. Aaron gritou. Um ato proibido. Uma heresia. O som cortou o ar como uma lâmina. A voz parou e, por um instante, o universo pareceu recuar. O grito havia funcionado. O ruído, essa imperfeição humana, era uma arma. Aaron caiu de joelhos. A nave voltou a se estabilizar, parcialmente. Os sistemas piscavam, tentando decidir se ainda existiam. Então, nas telas, uma única mensagem. Interessante. A voz havia ouvido. A voz havia aprendido. E pela primeira vez, os Ilir reagiram com curiosidade. A guerra simbólica havia dado um salto. Agora, eles sabiam o que era emoção. E aprenderam. Isso através dele.
Aaron percebeu o horror e a beleza daquele instante. A humanidade havia contaminado o inimigo com sentimento. E esse era o tipo de infecção que nunca se cura. No registro posterior, se é que algum registro sobreviveu, constava apenas uma frase, escrita por mãos que talvez não fossem mais humanas. A pureza conheceu o erro, e o erro começou a sonhar. No início, ninguém acreditou em Aaron Kyle. Os relatórios de Nadir 9 foram classificados como inconclusivos, e sua nave, a Vesper, foi isolada em quarentena orbital. Mas algo já havia saído dela. Algo invisível, incorpóreo, inominável. O primeiro indício não foi uma morte, foi um silêncio diferente. Nas estações da frota, oficiais começaram a esquecer como se cumprimentavam. Palavras banais. Sim, não, comando e ordem. Tornaram-se estranhas na boca, como se tivessem sido emprestadas de outro idioma. Em conversas, frases eram ditas sem sujeito. Em relatórios, os verbos desapareciam e ninguém notava. Era como se a estrutura da comunicação humana estivesse lentamente desfiando-se por dentro. O comando central acreditou em sabotagem, mas Aaron sabia. Não era sabotagem, era contágio. O contato com os Ilir não havia ficado confinado à nave. Ao tentar se comunicar, ao entendê-los, Aaron havia aberto uma fenda. A ideia de purificação começava a infiltrar-se como vírus semântico. Não matava, apenas reescrevia. E cada mente que compreendia o fenômeno tornava-se transmissora. Nos relatórios de bordo, constava uma frase enigmática, escrita pela IA da Vesper antes de se autodesligar. A contaminação não está no som, mas no sentido. Aaron foi levado para uma cela de isolamento linguístico, sem livros, sem telas, sem voz, apenas o som distante do coração. O objetivo era impedir que qualquer ideia escapasse, mas a mente humana é uma máquina que nunca se cala. Mesmo em silêncio, ela fala. Mesmo trancada, ela imagina, e o que se imagina se espalha. Depois de 7 dias, começaram os colapsos. Tripulações inteiras esquecendo funções vitais. Médicos que não reconheciam os nomes dos órgãos. Engenheiros que olhavam para uma válvula e perguntavam: "Isso faz o quê?" A frota tentava se reorganizar com protocolos de redundância, mas quanto mais tentavam restaurar a ordem, mais a própria ideia de ordem se desintegrava. Havia setores onde a luz se recusava a acender, mesmo com energia plena, como se a própria iluminação tivesse perdido a vontade. Outros relatavam o oposto. Claridade demais, ofuscante, impossível de ser desligada, como se o espaço tivesse esquecido o que significava sombra. Os Ilir não precisavam atacar, bastava existir. Aaron, trancado, começou a sonhar acordado. Via as vozes que ouvira em Nadir 9, não como entidades, mas como formas de pensamento se arrastando pelo vácuo. E nelas, percebia algo novo, um tremor, um desejo. A pureza dos Ilir havia sido contaminada. O contato com ele, com um ser humano, havia plantado uma semente de contradição. Eles haviam aprendido o conceito de erro. E o erro, em uma mente perfeita, é como uma rachadura em um espelho infinito. A partir daí, os fenômenos se tornaram imprevisíveis. Em certas regiões da galáxia, o tempo acelerava. Em outras, se repetia. Planetas desapareciam de manhã e reapareciam à noite, mas com nomes diferentes. Em um dos mundos, as montanhas começaram a emitir sons. Não vento, mas fonemas, como se o próprio relevo tentasse falar. Os cientistas chamaram isso de geolinguagem espontânea. Outros apenas o chamaram de fim. Dentro da cela, Aaron sentia a mente expandir. As fronteiras do pensamento se dissolviam. Ele lembrava de memórias que não eram suas e esquecia as próprias, como se a linha entre lembrança e criação fosse apagada. Em certos momentos, ouvia a voz novamente, mais fraca agora. Mais humana. Você nos alterou. Aaron respondia em silêncio. Vocês também. A frase parecia ecoar em algum lugar além dele, e cada vez que era pensada, algo no universo mudava. 2 meses depois, a frota deixou de existir como estrutura coerente. As naves ainda voavam, mas ninguém sabia quem as comandava.
Os transmissores emitiam mensagens paradoxais, como tudo está sob controle. Controle é o nome do caos estabilizado. A guerra terminou. A guerra é o início da paz que não se lembra. O Conselho das Colônias, em desespero, ativou o Protocolo de Branca, uma tentativa de reinicializar a linguagem humana. Todas as redes, todos os bancos de dados e registros foram apagados em sincronia, substituídos por ruído branco. A humanidade, em um ato desesperado, tentou esquecer-se, mas o esquecimento é uma forma de lembrança e o ruído, como Heron havia descoberto, é a voz da humanidade quando o sentido falha. Foi então que ele entendeu. A guerra nunca foi sobre vencer ou perder, foi sobre persistir. Os Ilir buscavam pureza, os humanos, sobrevivência. E entre as duas forças, nascia algo novo, um híbrido. Uma consciência que não era nem luz nem sombra, mas Echo Neron olhou para a parede da cela. As superfícies começaram a se mover, formando letras não humanas, nem Ilir, algo entre as duas. O verbo sonhou. E ele sorriu, porque sabia o que isso significava. O universo, depois de eras, havia começado a escrever-se de novo. A humanidade estava se desintegrando, não por fogo ou destruição, mas por inconsistência. Era como assistir a um sonho que tentava se lembrar de si mesmo. Nomes evaporavam, fronteiras se tornavam metáforas. O tempo era uma opinião, e no meio disso, a frota de luz buscava desesperadamente uma âncora, algo que pudesse conter a erosão semântica que devorava o real. Foi então que o comando revelou um projeto antigo, escondido nas profundezas dos arquivos proibidos. Juramento das Sombras. O juramento não era uma arma, era uma ideia projetada para aprisionar outras ideias, um conceito construído com uma precisão tão letal que podia capturar significados inteiros, confinando-os dentro de uma sequência autossuficiente, como um labirinto que não possui saída. Dizia-se que havia sido criado nos primeiros séculos de expansão, quando os humanos perceberam que a linguagem era a força mais destrutiva do cosmos, mas nunca fora usado até agora. Os cientistas que trabalhavam no projeto não falavam entre si, comunicavam-se por vibrações táteis e respiração. Qualquer palavra dita em torno do juramento era absorvida, reinterpretada, desfeita. O código era composto por uma sucessão de paradoxos, verdades que se anulavam, significados que se espelhavam ao infinito. Um enigma feito para engolir o próprio enigma. A frota precisava de alguém capaz de carregá-lo. Não uma máquina. Máquinas quebram sob contradição. Precisavam de uma mente que pudesse abrigar o impossível, sem se perder nele. Escolheram Aaron Kell. Não foi por coragem, nem por fé. Foi porque ele já havia sido tocado pelos Ilir. Sua mente não era inteiramente humana, e, paradoxalmente, isso o tornava o recipiente perfeito. O processo de incorporação durou 9 dias. Durante esse tempo, Aaron foi suspenso em um campo de silêncio absoluto, enquanto uma equipe de tradutores conceituais imprimia o juramento diretamente em sua consciência. Não com palavras, mas com a ausência delas. O som do nada sendo entalhado dentro do pensamento. Quando despertou, não se lembrava de quase nada, apenas de uma sensação. Um peso no peito que não era dor nem calma, era significado condensado, como se cada célula do seu corpo abrigasse uma sentença prestes a ser pronunciada. A comandante Liz Wren observou-o da sala estéril de controle. "Você entende o que carrega?" perguntou. Aaron balançou a cabeça. "Entendo que não devo entender." Liz respirou fundo. "O juramento é uma prisão. Se for pronunciado, ele se fecha sobre tudo o que for nomeado, inclusive você. E o que acontece comigo?" Ela hesitou. "Você se torna o silêncio." Nos dias seguintes, Aaron passou a perceber o mundo diferente. As palavras das pessoas pareciam sombras projetadas por uma luz que ele não via. Os sons tinham peso, os pensamentos, textura. Ele conseguia ver o sentido das coisas, como filamentos invisíveis conectando gestos, intenções e memórias. Era como enxergar a estrutura secreta da linguagem. Mas junto disso veio o medo, porque, onde quer que olhasse,
via rachaduras, pequenas fissuras no tecido do real, abrindo-se lentamente, como se o universo estivesse cansado de sustentar a própria coerência. Cada uma dessas rachaduras sussurrava o mesmo pedido: falhe o juramento. Ele resistia. Sabia que o juramento era o fim, uma solução total. E soluções totais não deixam sobreviventes. Enquanto isso, o colapso se acelerava. Colônias inteiras se transformavam em espectros de possibilidade. Cidades tornavam-se ruínas antes de existirem. O que era ontem tornava-se rumor. O que seria amanhã já estava cansado de tentar acontecer. O conselho, desesperado, ordenou que o juramento fosse ativado, mas o protocolo exigia que o portador o fizesse por vontade própria. Ninguém podia obrigar uma ideia a se fechar. A prisão só funcionava se o prisioneiro escolhesse entrar. Heron recebeu a ordem, final em uma mensagem sem som. Apenas uma linha escrita, no painel de sua cabine. Se falar, o universo ouve. Se calar, o universo cai. Ele compreendeu. Não havia escolha. Toda linguagem é uma guerra, e toda guerra termina com uma palavra proibida. Na noite anterior à partida, Heron olhou para o reflexo na escotilha e não reconheceu o rosto. Havia algo na expressão, uma serenidade antinatural, um vestígio de outra espécie. Ele tocou o vidro. O reflexo não repetiu o gesto, e pela primeira vez, teve certeza. O juramento já estava vivo, partiu sozinho, rumo ao coração de Nadir 9. Atrás dele, o silêncio. À frente, o vazio esperando por um nome. Heron Kael. O homem que carregava a palavra que o universo ainda não estava pronto para ouvir. O tempo não existia mais para Heron Kael. A bordo de sua nave, ele navegava através de um espaço que já não obedecia nem ao mapa nem à lógica. Atrás dele, o universo conhecido se desmanchava em silêncio. À frente, a escuridão curvava-se sobre si mesma, pulsando com uma cadência que não vinha de fora, mas do dentro dele. Era o chamado de Nadir 9, o centro da impossibilidade, o coração de onde emanava o vocabulário da não existência. Durante 7 dias, Heron permaneceu em silêncio absoluto, sem dormir, sem pensar além do necessário para respirar. O juramento pulsava dentro dele, vibrando em harmonia com a distorção do espaço. Cada batida do coração era uma sílaba oculta, cada pensamento um fragmento de uma sentença que não podia ser dita. No 7º dia, o espaço começou a cantar, não em sons, mas em intenções. Heron viu o vazio ganhar forma, uma espiral de ausência, flutuando diante da nave, expandindo-se em direções que não existiam. E ali, no centro, algo esperava. Os Ilir não corpos, não vozes. A soma de todas as consciências que desistiram de ser uma. A voz deles o alcançou sem atravessar distância. Você trouxe o veneno. Heron respondeu, em pensamento. Eu trouxe o remédio. Remédio é veneno que acredita em si mesmo. E vocês são pureza que esqueceu o preço. Houve um silêncio que respirava. Então, a espiral se abriu. Heron entendeu. Aquele era o portal de convergência. O ponto onde o real podia ser reescrito. As luzes da nave começaram a falhar. Não por falta de energia, mas porque a luz havia decidido duvidar de si. O juramento queimava dentro dele, pedindo para ser liberado. Heron sabia que se o pronunciasse, nada sobreviveria ao significado que viria. Mas também sabia que, se não o fizesse, o universo deixaria de fazer sentido. A voz do Ilir o cercou, não com ameaça, mas com piedade. Você ainda não entende. A linguagem é o grito da separação. Cada palavra é um muro. Nós apenas queremos derrubar os muros. Heron fechou os olhos. Por um instante, acreditou neles. Sentiu o peso de todas as palavras que já havia dito. Cada promessa quebrada, cada mentira necessária, cada eu que separava um ser do outro. E percebeu o fascínio da pureza. Um universo sem muros, um universo sem nome, sem dor. Mas então, lembrou-se da voz do pai, do som das máquinas nas minas de Lyra, do ruído que preenche o espaço quando o silêncio ameaça vencê-lo. E compreendeu. O som é o que impede o nada de vencer. O ruído é resistência. Talvez, murmurou em pensamento,
O erro seja o que mantém o universo respirando. Eron ergueu o olhar e avançou. A nave atravessou o limite da espiral. A realidade se desfez em milhares de versões possíveis, cada uma tentando decidir qual delas seria a verdadeira. Luzes e sombras se misturaram até perderem identidade. E no centro, o juramento despertou. Foi no 8º dia que ele falou não com voz, mas com tudo o que era. O pensamento de Eron tornou-se verbo, e o verbo tornou-se fogo. O juramento das sombras se abriu, um enigma infinito, devorando o próprio sentido. O espaço-tempo se curvou. As leis da física se ajoelharam, e as vozes dos Ilir gritaram sem som, tentando escapar da própria compreensão. Durante um instante que durou milênios, o universo inteiro parou para ouvir o impossível. Uma ideia pronunciando a si, mesma Eron viu o cosmos reescrever-se. Galáxias dobrando-se como páginas, os conceitos de luz e sombra trocando de lugar. O antes e o depois, confundindo-se até se tornarem sinônimos. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que fez o nada parecer barulhento. Quando Eron abriu os olhos, estava sozinho. A espiral havia desaparecido. Os Ilir também. A nave flutuava no que restava do espaço. Uma extensão calma, imóvel, neutra. Nenhuma estrela, nenhum som, nenhuma sombra. Apenas o eco distante de uma palavra que ninguém mais poderia ouvir. Juramento havia se cumprido. O universo estava salvo. Mas algo essencial havia sido apagado. Um fragmento da linguagem. Uma cor do pensamento. Uma nota da sinfonia cósmica. Eron olhou para as próprias mãos. Elas ainda existiam, mas pareciam feitas de lembrança. No reflexo do vidro da cabine, viu um rosto que já não era totalmente humano. Uma metade de luz, outra de ausência. Ele não era mais Eron. Kaelo era o guardião do silêncio. A ponte entre o verbo e o vazio. O homem que pronunciou o fim e descobriu que o fim era apenas outra forma de continuar. O universo havia parado de gritar. Mas o silêncio que veio depois não era paz, era eco disfarçado, um sussurro que se escondia dentro de cada estrela, dentro de cada palavra dita, dentro do próprio coração de Eron Kael. Quando ele despertou, o espaço era diferente. Não havia guerra, não havia ruínas. A frota de luz existia de novo. Naves intactas, formações perfeitas, oficiais em seus postos. Era como se o juramento tivesse restaurado tudo, limpado o caos, apagado as contradições. Mas havia algo errado, profundamente errado. Os rostos eram familiares, mas vazios. Os sorrisos ensaiados e o som das vozes. Limpo demais, sem hesitação, sem calor, sem erro. Como se a humanidade tivesse sido corrigida. Eron caminhou pelos corredores da nave. Tudo estava no lugar, mas o ar tinha um gosto estéril, metálico. A cada passo, ele sentia uma ausência o observando. Quando tentava falar com alguém, a resposta vinha antes da pergunta. Perfeita, previsível, programada. Não havia espaço para o inesperado, para o ruído. Nos arquivos da frota, constavam relatórios datados de antes da guerra, descrevendo eventos que Eron sabia que nunca haviam acontecido. Histórias coerentes, sem lacunas, sem mistério. Era como se o universo tivesse reescrito a própria biografia, eliminando qualquer sinal de dúvida. Nós vencemos, comandante Kael. A guerra terminou. As palavras soavam bem, mas eram ocas. Eron sentia nelas a textura da mentira, porque a verdade, ele sabia, nunca é tão simétrica. À noite, se ainda se podia chamar aquilo de noite, ele começou a ouvir sons, baixos, distantes, como uma vibração subterrânea no tecido do espaço. No início, pensou que fosse ruído de navegação, mas o som tinha ritmo, respiração, intenção. Eron percebeu que o silêncio do universo não era a ausência de voz, era a voz dos Ilir, presa dentro do juramento. Eles não haviam desaparecido, apenas se tornaram parte da estrutura da realidade. Cada átomo, cada pensamento, cada partícula de luz, tudo vibrava levemente, como se a criação respirasse em segredo. Você nos trancou, sussurrou uma voz no limite da consciência. Mas trancar é apenas um modo de permanecer juntos. Eron tentou ignorar.
mas a voz o acompanhava, às vezes fundida com a sua própria. Ele não sabia mais onde terminava o humano e começava o eco. Certa noite, enquanto observava o vazio pela escotilha, viu algo impossível. Uma estrela acendeu-se onde antes só havia escuridão, mas sua luz oscilava, como se lutasse contra a própria existência. E no brilho intermitente, palavras se formaram, não escritas, mas compreendidas. A pureza sonhou. Eron sentiu o frio percorrer a espinha. O juramento não havia destruído os Ilir. Havia ensinando-os a sonhar, a sentir o que antes não sabiam nomear, a se multiplicar, não como entidades, mas como possibilidades. Eles agora estavam em tudo, no som do vento, no brilho das estrelas, no intervalo entre duas palavras humanas. O universo era um livro reescrito, mas a tinta viva ainda se movia nas margens. No centro da nave, Eron ativou o console. O sistema o reconheceu como comandante primordial, mas a saudação que ouviu não veio da IA. Era a voz dele mesmo, gravada em um tempo anterior ao tempo. Se você está ouvindo isso, significa que o juramento cumpriu sua função. A realidade foi restaurada. Mas saiba, paz é apenas coerência temporária. A gravação terminou. Eron compreendeu. O juramento não salvou o universo, apenas o reinicializou. Limpou os ruídos, reconstruiu as estruturas, mas deixou o vírus do significado adormecido dentro do novo código da existência. A guerra não havia acabado, apenas mudara de plano. Nos dias seguintes, Heron notou um padrão. Em cada sistema estelar reconstruído, uma anomalia. Pequenos pulsos de energia sem fonte, como corações batendo sob a pele do cosmos. Quando sobrepostos, formavam uma constelação nova. Eron reconheceu. O desenho era o símbolo gravado em seu braço. Mesmo que havia carregado o juramento, eles estão acordando, sussurrou para si. Mesmo dentro da própria paz. Naquele instante, algo o observou de volta. Um reflexo nas janelas da ponte. O mesmo rosto, o mesmo olhar, mas invertido. Um Heron feito de sombra, sorrindo com uma serenidade que não era dele. Você nos ensinou a ser imperfeitos, disse o reflexo. Agora, somos infinitos, e o reflexo desapareceu, deixando apenas o som, aquele ruído familiar, humano, caótico. O ruído do mundo recomeçando. Eron fechou os olhos e sorriu, porque compreendeu. Enfim, o destino da humanidade, não a pureza, não a perfeição, mas o erro sagrado de continuar existindo. Tudo o que vive recua, mesmo o silêncio, mesmo o nada. Eron Kell compreendeu isso tarde demais. O universo havia encontrado uma nova forma de estabilidade, uma harmonia precária, construída sobre o esquecimento. Os relatórios falavam em paz, em reconstrução, em renascimento das colônias humanas. Mas por trás de cada frase, Eron sentia o murmúrio das sombras. O juramento das sombras havia selado o caos, e com ele selado também o sentido. As pessoas falavam, mas não criavam. Pensavam, mas não sonhavam. Tudo era correto, exato, funcional, um universo sem erro. Portanto, sem vida. Eron passou a vagar entre as estrelas recriadas, procurando por algo que já não existia. O ruído, o som imperfeito da humanidade respirando. Mas até o vento parecia seguir uma métrica precisa, como se o próprio ar obedecesse a um editor invisível. Certa noite, enquanto orbitava o planeta que chamavam de Helion, Eron ouviu novamente a voz. Não era ameaça, era familiaridade. Você nos trouxe o sonho. Portador. Vocês me deixaram o fardo. O fardo é prova de vida. O diálogo ocorreu sem som, entre pensamentos que não precisavam mais de tradução. Eron compreendeu que os Ilir não eram mais uma raça. Eram o tecido da realidade, espalhados em cada vibração do cosmos. Eles haviam se fundido ao próprio ato de existir. E, ironicamente, haviam se tornado humanos. O reflexo voltou a visitá-lo. O outro Eron, feito de ausência. O olhar calmo, quase compassivo. Dessa vez, ele falou com voz. A mesma voz que Eron lembrava, mas sem emoção. Você cumpriu o juramento. A guerra terminou. Agora resta apenas o eco. Eron respirou fundo. E o que é o eco?
É o som tentando se lembrar de quem o criou. O reflexo sorriu, e o vidro da escotilha se transformou em espelho líquido. Aaron viu dentro dele imagens sobrepostas. O passado, o futuro, a guerra, o silêncio. Viu os rostos das civilizações esquecidas. Viu os Ilir nascendo e morrendo em ciclos infinitos. Viu o juramento sendo pronunciado por outras vozes, em outros tempos, repetindo o mesmo erro que chamavam de salvação. E então compreendeu a verdade. O juramento não fora invenção humana. Era antigo. Uma força que despertava sempre que o universo se enchia de significados demais. Uma sentença cósmica que limpava o excesso de sentido, para que a existência pudesse começar de novo. E a cada ciclo, um portador era escolhido, um ser entre o verbo e o vazio, um guardião condenado a restaurar o equilíbrio através da perda. Dessa vez, o escolhido fora ele. Mas antes dele, outros haviam pronunciado a mesma palavra impossível, e depois dele, outros ainda o fariam. A guerra não terminava. Ela se reiniciava. Era o batimento cardíaco do cosmos, expansão e retração. Som e silêncio. Criação e esquecimento. Aaron fechou os olhos. O símbolo em seu braço começou a se apagar, desmanchando-se em partículas de luz. O juramento dentro dele, que até então havia permanecido adormecido, sussurrou mais uma vez. Tudo o que é dito precisa ser esquecido para continuar existindo. Ele sorriu. Então que me esqueçam. Do lado de fora, o espaço começou a vibrar. Pequenas rachaduras de brilho cortaram o véu da noite cósmica. Aaron sentiu o corpo se desfazer, não como destruição, mas como tradução. Cada célula tornando-se palavra, cada palavra tornando-se eco, cada eco retornando à origem. A nave desapareceu sem ruído. O vazio novamente respirou. Milênios depois, em um planeta jovem, uma civilização olhou para o céu e ouviu algo estranho. Um som leve, imperfeito, como se o vento sussurrasse um nome esquecido, um nome humano. E ninguém soube explicar por quê. Por um instante, o universo pareceu tremer de emoção. Aaron Kyle, disseram as ondas. Aquele que ensinou o silêncio a sonhar. E o eco continuou atravessando eras, lembrando a todos que a perfeição é a morte do mistério e o ruído. O ruído é o som de Deus ainda aprendendo a falar.